parece que nós já realizamos 3 obras de André Luiz. Você nos acompanha já há algum tempo e talvez tendo chegado agora não saiba que nós já estamos nessa jornada desde a primeira, a mais famosa, o best-seller espírita, O Nosso Lar. Você que já está há mais tempo acompanhou conosco o que significa o espírito da letra. Quando este programa foi idealizado, o seu intuito, e continua a ser o mesmo, era de fazer uma leitura calma, uma leitura que pudesse ser pausada, de forma a permitir que o nosso raciocínio fosse interpretando e fosse extraindo aquele sabor que está oculto, aquele significado que está debaixo. Aliás, se você for buscar a origem da palavra saber, ela tem a mesma origem da palavra saborear. Nós estamos saboreando com calma cada capítulo destas obras que procuram informar o leitor sobre como é a vida no mundo espiritual. Nós sabemos como é a vida em sociedade, sabemos como é a vida nas diversas escalas de valores que a Terra vive, sabemos como é a vida na caserna, como é a vida no clube, como é a vida no trabalho, como é a vida na família. Nós sabemos, mais ou menos, com certa segurança. Agora, e como é a vida do lado de lá? Só mesmo a doutrina espírita, que mantém este intercâmbio sério, com fundamentos, com estudos e comprovações, poderia fazer isto. As outras religiões todas são muito importantes, são muito úteis, são muito nobres, mas na maioria delas, elas param no cemitério. As cogitações que fazem para depois do cemitério são, assim, tênues, são vagas, são ideias teóricas que eles não têm como sustentar. Mas, na doutrina espírita, isto é da natureza humana, este contato, esta troca. E é o que o espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, procurou fazer. O espírito da letra é retirar este sabor, este saber que está por baixo das frases, por baixo das palavras, das letras. Nós fizemos isso com o livro Nosso Lar. Eu acho que você se recorda. Nós vamos ver algumas imagens desde a capa que você está vendo aí, que já foi transformado em filme, já foi transformado em peça de teatro. Esta possibilidade riquíssima deste livro começa a contar a trajetória do espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, que ele próprio teve dificuldade de compreender as coisas que o espírito André Luiz, que foi médico na Terra, segundo as informações que dispomos, teria sido um médico muito conhecido, Carlos Chagas. Ele, quando começou a receber as informações deste espírito, que escolheu o nome de André Luiz, porque não queria dizer quem ele era e adotou o nome do rapaz que dormia na cama ao lado de Chico Xavier, no quartinho humilde onde eles moravam. Era o irmão de Chico, que se chamava André Luiz. Como é que chama esse rapaz? É André Luiz. Esse vai ser então o meu nome, disse o espírito, quando o Chico quis que ele se identificasse. Me chame de André Luiz. Mas o Chico começou a receber informações tão estranhas, tão diferentes para a época, que durante o sono, muitas vezes, ele foi levado até a cidade Nosso Lar para que ele pudesse visualizá-la e compreender do que é que André Luiz, espírito, estava falando. E é por isso que Chico Xavier foi fundamental, pela sua percussiência, pela sua agudeza mediúnica. E isso possibilitou que as informações pudessem ser trazidas por seu intermédio, com toda a cautela, com toda a seriedade.
E então nós vamos ver André Luiz contando desde a chegada dele, o despertar dele depois da morte no plano espiritual. Estava numa região umbralina, você lembra? Os primeiros capítulos, ele está fugindo de entidades que o perseguem, que chamam-no de suicida, que estraçalham sua roupa, e ele corre, não sabe onde está, tem fome, tem sede, dorme raras vezes, ele não está entendendo o que está acontecendo com ele. E só quando ele, por fim, resolve orar com unção, a unção verdadeira da prece espontânea, ele que não havia feito da religião uma forma de ser efetiva na Terra, ele que tinha a mente voltada para a ciência e não havia se dedicado às coisas do espírito, ele então, quando consegue se despojar dos preconceitos, ele faz uma oração e, por fim, ele ganha a sintonia necessária para ver o que está acontecendo à sua volta no plano espiritual superior ou mais elevado. E é quando ele encontra esse velhinho de cajado, cercado de 2 enfermeiros, é o ministro Clarencio, que sempre esteve procurando ajudá-lo, mas antes ele não conseguia sintonizar a imagem de Clarencio. E é Clarencio que vem recebê-lo, vem retirá-lo dali, coloca o André Luiz, espírito, naquela maca e o leva à cidade Nosso Lar, que está descrita aqui no projeto Imagem, cercada por estes muros cobertos de vegetação, e o portão se abre ao toque do ministro Clarencio, e eles então conduzem André Luiz para o interior desta cidade, desta colônia, onde ele vai ser abrigado num parque hospitalar. Lá vai receber os cuidados dos médicos, das enfermeiras, e aí começa André Luiz a contar toda a trajetória de redescobrir-se no plano espiritual. Nós já temos este livro todinho lido, comentado. É maravilhoso, é muito instrutivo. E você poderá acessá-lo nos diversos canais, você poderá entrar no YouTube, você poderá entrar no site Mensagem Fraternal, você terá recursos de copiar tudo isso, como muitos estão fazendo. Tem muita gente estudando isso nas casas espíritas. Muitas famílias que estão assistindo estes livros em suas reuniões familiares, com os seus filhos, com os amigos que se reúnem para estudar o livro. E a mesma coisa aconteceu com o segundo, o livro Os Mensageiros. Depois de Nosso Lar, André Luiz dá a sequência com as experiências de nos descrever o que é que acontece do lado de lá. Os Mensageiros, ele é um relato de uma experiência de uma semana que André Luiz, com um instrutor Aniceto e o seu amigo Vicente, vem fazer na Terra. Eles passam pelas experiências de descerem das regiões onde se encontravam, lá em Nosso Lar, e você está vendo algumas imagens do Projeto Imagem, inclusive com movimentos, e eles preparam esta vinda, mas antes eles passam por um posto de socorro, eles se deslocam pela região umbralina na direção da Terra, acompanhando os ensinamentos do instrutor Aniceto, e vêm para o ambiente da cidade grande, na crosta, depois de fazerem um pequeno estágio em uma instituição socorrista na região média do umbral, na região do umbral médio. Lá eles vão encontrar, por exemplo, os 2 que tomam conta, o Alfredo e a Ismália. Eles cuidam daquela instituição, tiveram problemas na vida física, estiveram envolvidos em dramas emocionais. Ismália está ajudando o Alfredo a recuperar-se. Eles vão orar juntamente com os visitantes, junto daqueles espíritos que estavam como que mumificados, pavilhões de quilômetros de entidades que estão adormecidas depois da morte, que foram os materialistas, foram os negadores, foram as pessoas que viciaram a mente com a ideia de que morreu, vai dormir, ou que morreu, acabou, não tem mais nada. Só que eles continuam vivendo, mas deram uma ordem mental para que nada existisse. Então eles ficam lá, abrigados, recebem oração, recebem ajuda. Você se lembra? E então eles oram por aqueles espíritos. André Luiz conta que saíram deles, inclusive dele mesmo, bolas luminosas que foram colocadas sobre os que estavam naquela situação, para recuperarem, para ver se melhoram, se acordam. Voltam depois para a vida física, eles vêm ao mundo físico,
ficam lá hospedados na casinha de Isabel. Lá eles vão aprender muitas coisas que dizem respeito às relações entre os encarnados e os espíritos. Você acompanhou os mensageiros. E por fim nós chegamos no último livro que nós abordamos aqui. O livro ainda é, Missionários da Luz. Esse livro é maravilhoso. Os mensageiros falam de uma semana na Terra. Ele está tratando dessas realidades com o fracasso dos médiuns, com os erros das pessoas que trabalhavam como doutrinadores. Agora, Missionários da Luz, que você está vendo aí a capa, ele é um tratado, é o livro mais revelador até agora que nós tivemos contato com André Luiz, na escrita mediúnica de Chico Xavier. Ele é tão especial que nós nem vamos abordá-lo agora. Eu vou falar mais um pouquinho, nós vamos para o primeiro intervalo. No segundo bloco eu vou fazer uma pequena abordagem sobre o conteúdo riquíssimo desse livro Missionários da Luz. O Nosso Lar nós já falamos. O livro Missionários da Luz vai falar da reencarnação do Segismundo, vai falar dos meios de comunicabilidade com os espíritos, vai trazer informações riquíssimas sobre passe magnético, sobre muitas coisas no desenvolvimento mediúnico, sobre a epífise. Puxa vida! Daqui a pouquinho nós vamos voltar com uma pequena amostra, só para você se lembrar e você que não sabe poder ir procurar, não é? Porque estamos começando o 4º livro. Daqui a pouquinho vamos falar dele. Mas antes, vamos ao intervalo. Na volta, vamos trabalhar com um pouco do tema do Missionários da Luz. Eu espero você daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Estamos começando um novo livro, o 4º, mas estamos aproveitando esta oportunidade para que você que está chegando agora no estudo destas obras riquíssimas, saiba que nós já fizemos Nosso Lar, já estudamos juntos os mensageiros e também Missionários da Luz. Missionários da Luz é o livro que tem mais conteúdo oculto que nós pudemos ir revelando. Nestas 3 sequências que você está vendo, o Missionários da Luz, ele é aquele que se destaca por todas essas informações que André Luiz apresenta em diversas áreas e que quando o leitor está com pressa, ele não consegue saborear. O saber espiritual está por debaixo, então passa por cima e escapa. Nós vemos coisas lindíssimas neste livro. Vamos estudar o processo do desenvolvimento da mediunidade. Vamos aprender logo no começo a questão das larvas mentais que devoram as energias dos encarnados. Vamos ver a postura daqueles que vão às casas espíritas desejando desenvolvimento mediúnico e que comeram demais, o que tem condutas sexuais desregradas, os que beberam bebidas alcoólicas. Como estão vibratoriamente? Como se dá a influenciação da epífise, a glândula da vida mental, o que ela representa neste desenvolver a sintonia com o mundo invisível? Tudo isso está só no comecinho do livro. E eles vão acompanhando todo esse desenrolar com as informações que são utilíssimas para os médiuns, para as pessoas que têm o processo mediúnico já desenvolvido ou por desenvolver, entendendo quais são as disciplinas necessárias, como as entidades amigas tentam ajudar os encarnados, como durante a noite nós saímos do corpo e poderemos estar em estudo junto a entidades que nos dão cursos. O instrutor Alexandre faz isso. Você lembra? Tem um curso em uma casa espírita no período das 2 às 4 da manhã, no qual estão matriculados 300 encarnados durante o repouso físico. Tem 300 alunos matriculados no curso. Mas sabem quantos normalmente comparecem? Quantos?
30 carinhas só, durante as noites. Saem do corpo e vão até a escolinha que Alexandre, o instrutor, está ministrando cursos sobre as responsabilidades mediúnicas, os mecanismos de sintonia. 2 naquela noite estão faltando. Um é o Marcondes, o outro é o Vieira. Ah, como é que estão as coisas? Mandam ver por que eles não foram, por que não chegaram. Ah, Vieira falou mal de um amigo durante o jantar, na sua casa. O amigo já tinha morrido. Mas de tanto falar mal do amigo, o amigo foi evocado pelo assunto e aparece durante a noite para explicar para o carinha, o Vieira, que ele estava errado. Você falou de mim, mas você não está sabendo de certas coisas. Só que o espírito era horrível, era horroroso. Tinha sido amigo do Vieira na Terra. Vieira, depois de morto, achou que o defunto não tinha... Você podia afrontar o defunto que não acontecia nada. Só que ficou falando do Vieira, o Vieira apareceu, foi falando do amigo, e o amigo apareceu para ele. Aí quando ele vai sair do corpo, ele se depara com aquele espírito feioso, horrível, e ele tem dificuldade de sair do corpo, ele volta para o corpo. Então fica essa luta, por isso que ele não vai no encontro. Tudo isso descrito por André Luiz. Aí eles dão um jeito de acordar o pobre do Vieira para livrá-lo da perseguição. Depois vamos ver com o Marcondes. O Marcondes está envolvido com 3 entidades femininas da pior espécie. Gosta deste tipo de envolvimento sexual no plano espiritual. Obviamente também não vai poder ir para a aula. Tudo isso para você ver, entender como funciona esse mecanismo de explicar com todos os detalhes como funcionam estas estruturas do mundo invisível, como funciona a relação do encarnado com os espíritos, como funcionam as leis de responsabilidade. Vamos chegar nesse livro, nos capítulos que falam da reencarnação de Segismundo. Primeiro, o capítulo 12, preparando experiências. Eles estão explicando como é o planejamento reencarnatório, como as pessoas poderão, antes de renascer, escolher os corpos que vão ter, que problemas estarão enfrentando nesta escolha, os técnicos da engenharia cromossômica preparando os mapas que serão utilizados depois, durante a reencarnação, para modelar o corpo físico, com os problemas inclusive. Vocês estão vendo nas imagens, um departamento, um instituto gigantesco, com tantos técnicos ajudando os candidatos a terem um corpo mais adequado aos seus desafios. E logo depois, o capítulo seguinte, capítulo 13, nós vamos ver o processo reencarnatório de um espírito em mediana condição evolutiva. É o Segismundo. E durante todo o capítulo há uma descrição primorosa de como é o renascimento. Como voltar à Terra, como é o cuidado dos espíritos para que um ser consiga um corpo modelado da melhor maneira, tendo em vista seus objetivos evolutivos. Depois, um pouquinho mais para frente, vamos ver uma reencarnação frustrada. Um espírito que quer renascer, mas a mãe não o deseja. O que acontece? Por que eles têm este cuidado para alertar as pessoas a respeito do acolhimento dos espíritos? Este livro é um tratado a respeito da vida, de como nós devemos tomar cuidado com aquilo que é precioso. Logo depois vai falar sobre o processo obsessivo, vai falar sobre a materialização, efeitos físicos, vai explicar como é o mecanismo do passe magnético, como as entidades atuam para ajudar as pessoas na recomposição orgânica, na recomposição vibratória. Puxa, este livro é indispensável. E nós fizemos a leitura todinha com as imagens do Projeto Imagem para você.